sobre o pai, o criador da história crítica no Brasil, que é Florestan Fernandes. Tá? Florestan Fernandes é um pouquinho mais novo, né? Nasceu um pouquinho depois do Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior nasceu em 1905, o Florestan nasce em 1920. Tá? Todos eles sofreram perseguições, também com exílio durante o período da ditadura militar. Tá? O Florestan Fernandes ele foi o professor, foi tutor do Fernando Henrique. Tá? Foi professor, ele trabalhou na USP, foi formado em ciências sociais. Ele foi por 2 vezes deputado, tá, pelo PT. Ele lutou muito pela educação brasileira. Ele foi constituinte em meados da década de 80 aí. Então, esse é um pouquinho do panorama histórico. Qual que é a influência dele? Qual é a perspectiva que ele olha para a sociedade? Então, não esqueço, Caio Prado Júnior é formado em Direito, mas isso não impede dele ter sido historiador também e um cientista social, né, de cunho marxista. O Florestan Fernandes, nascido em São Paulo, político, professor, escritor, ele criou, então, a sociologia crítica no Brasil. Ele mudou a forma de conduzir as pesquisas sociológicas no Brasil. Ele fez estudos sobre as culturas indígenas, né? Os tupiniquins, por exemplo. Então, ele tinha esse estudo de cunho antropológico também. Tá? Então, militante comunista, não sei se eu falei para vocês, o Caio Prado Júnior, ele foi membro do Partido Comunista Brasileiro, PCB. Tá? E as obras do Florestan Fernandes, dentre elas as mais importantes, está a Organização Social dos Tupinambá, a Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá, a Etnologia e a Sociologia no Brasil, Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica, Mudanças Sociais no Brasil, Folclore e Mudança Social na cidade de São Paulo, tá? A integração do negro na sociedade de classes. Então, eu vou ler essas obras aqui, estão as mais importantes dele, já digo por quê. Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento, Capitalismo Dependente e Classes Sociais na América Latina, a Investigação Etnológica no Brasil e outros ensaios, a Revolução Burguesa no Brasil, Ensaio e Interpretação Sociológica, a guerrilha, da guerrilha ao socialismo, a Revolução Cubana e o que é revolução. Uma das obras mais importantes é a integração do negro na sociedade de classe, que é aquele momento onde eu estava finalizando o Caio Prado Júnior, que eu falei para vocês terem atenção, que eu ia retomar, é justamente nesse ponto. Sociedade de classe e subdesenvolvimento e a Revolução Burguesa no Brasil. Qual que é a principal contribuição que é aí onde o Enem, onde o vestibular cobram? O que eles cobram do Florestan Fernandes? Ele vai desmistificar a democracia racial no Brasil. Ele vai dizer que é uma balela, que é uma falácia, o discurso de que havia uma convivência pacífica entre os negros e os brancos. Porque Darcy Ribeiro criou um livro chamado Casagrande e Senzala, onde ele mostra, e você vai perguntar, professor, mas quem que está certo? Depende da perspectiva de análise. Eu demorei um pouco para compreender a visão do Darcy Ribeiro. Tem muito sentido o que o Darcy fala sobre a perspectiva no qual ele olha. Mas também tem muito sentido a compreensão do Florestan Fernandes, mostrando que a ideia de que havia uma democracia racial, uma convivência harmoniosa entre negros, entre
explorados e exploradores, entre negros e brancos, entre o senhor, entre a Casa Grande e a senzala, era uma ideologia para justificar e ampliar a exploração do negro. Olha que fantástico. Vai ser o primeiro a falar sobre isso. Qual é a base teórica? Qual é a influência do Florestan Fernandes? Ele sofreu influência de quem, além de Marx? Prof. Vamos lá. Em suas análises, ele foi influenciado por Herbert Spencer, né, um antropólogo, Auguste Comte, Emile Durkheim, Max Weber, Mannheim, Parkinson, Merton e Marcuse, entre outros. Os principais estudos dele, então, foi em relação ao que é sociedade, então ele vai compreender as relações sociais, as estruturas de classe, como que se configura a organização de classe na sociedade brasileira, o capitalismo dependente, que é o que o Caio Prado Júnior já mostrou, né? Nós éramos dependentes da metrópole, e esse subdesenvolvimento. E hoje, por que o discurso neoliberal de que quanto mais o Estado for mínimo, quanto mais a gente conseguir gerar superávit primário, quanto mais a gente controlar as contas públicas, mais fácil iremos atrair investimentos estrangeiros. Essa lógica, né, que faz com que a gente continue sendo um país ainda com uma lógica colonial ou neocolonial, se dá a partir da compreensão da própria história colonial. Uma extensão. Eu não consigo compreender qual é o discurso político que serve como uma luva no tempo de hoje e por que tem tantos adeptos, né, o neoliberalismo, sem entender o capitalismo dependente, que é um dos temas de estudo do Florestan Fernandes. E o papel do intelectual, né, que é esse papel orgânico. Ele lutou também para implementar a LDB, as reformas da educação, ele teve um papel muito importante, o Florestan Fernandes. E foi, é claro, o mentor intelectual de FHC. Eu acho que o professor Felipe poderia dizer para nós aí o que aconteceu, que houve uma ruptura ideológica, né, entre o pensamento de Florestan, mais progressista, mais emancipador, comparado com o FHC, que também é formado em ciências sociais, mas abandonou, né, a tese no qual acreditava, né, o Florestan Fernandes. Olha, 9 horas da manhã, você me solta uma dessa, hein? Oi? Nem tomei café ainda, você já me solta uma dessa no peito. Já. mas dá pra gente discutir, né? Qual o momento que houve a ruptura? Eu acho que não dá para entender essa pergunta sem compreender Maquiavel. Tá? Só vou pegar uma aguinha aqui, peraí, segurem aí. Tá, já vou falando ou eu espero você voltar? Pode ir falando, a tua voz aqui vai ajudar a alimentar não só a minha alma, como o meu estômago. Ah, tá bom. Então, primeiro, recomendo para todos vocês lerem a biografia do Florestan Fernandes, para vocês entenderem como é difícil ser intelectual num país que caça intelectuais. Então, recomendo, todo mundo. Na internet você acha, é um livro pequeno, foi uma síntese da história dele, então vale a pena ler. Ele sim foi, só que acho que antes de você entender que ele foi professor do Fernando Henrique, você tem que entender que ele foi de uma das primeiras turmas de ciências sociais. Porque no começo do século XX, o único curso que se aproximava de uma ciência social era direito. Tanto se você vê lá os primeiros historiadores, os primeiros filósofos, os primeiros sociólogos do século XX, os primeiros a serem formados nas universidades brasileiras, quase todos são juristas. Porque era o que mais se aproximava das ciências sociais. Quando a USP começa com a pós-graduação, são todos professores de fora. Tanto que Florestan ele teve que aprender a falar alemão, francês e inglês. Por quê? Porque os professores eram desses lugares. Então ele tinha um professor lá que veio da Alemanha. O cara trazia os textos em alemão, dava aula em alemão, e o discurso era: se vira, corre atrás. Então, acho muito legal que vocês leiam a biografia dele. E ele é um político que passa batido na nossa história. Você não vê esse resgate histórico do que foi Florestan Fernandes para as ciências,
para a política, o momento político que ele participou, a militância política, não é verdade? Exemplo, quando acaba a ditadura, a USP não aceitou os professores de volta. Por isso que no final da vida, Florestan dava aula na PUC São Paulo, o próprio Paulo Freire. Por quê? Porque aqueles que ganharam a sua cadeira ficando quieto na ditadura, você, tipo, quando a ditadura acaba, eles não pegaram. Por isso que a gente teve um período ali de uma intelectualidade elitizada que excluiu o povo da faculdade. Isso é uma coisa que a gente está conseguindo mudar agora, né? Então, sobre o Fernando Henrique, a história política dele era bem interessante, porque ele vai ter uma formação crítica, porém, ele vai comprar a ideia da social-democracia. Né? Ele vai romper com a ideia de uma política revolucionária, que eu vou transformar o Brasil dos pés à cabeça, e ele acredita que com pequenas reformas, com um governo mais democrático, o Brasil vai conseguir, por conta própria, resolver essas contradições. E é nesse contexto que é criado o PSDB. Tá? A gente fala muito mal do PSDB hoje, pelo que ele se tornou. Mas se você for fazer uma pesquisa qual era a ideia do PSDB quando ele foi criado, era mais ou menos em linha com o que alguns intelectuais pensavam na época. Né? Você abandonou essa ideia, você ter um partido com nome, meu partido é comunista, meu partido é socialista, né? Não, e você cria um partido social-democrata. Só que, claro, quando o Fernando Henrique é eleito, ele vai adotar o discurso da moda, que era o tal do neoliberalismo. Aí, se vocês perguntarem, professor, mas não tinha como saber que o neoliberalismo ia dar errado? Sim, ele estava adotando no Brasil, nos anos 90, uma política que tinha acabado com a Europa na década de 80, que é essa redução do Estado e acreditando que a iniciativa privada vai resolver todas as contradições da sociedade. Então, o grande erro dele é esse. Apesar que agora o Fernando Henrique, como ele já não é mais presidente e ele meio hoje em dia virou palestrante, você pega um discurso dele um pouco mais radicalizado. Né? Eu lembro quando saíram aquela discussão sobre a regulamentação das drogas, nossa, o Fernando Henrique participou de todos os debates que eu tive acesso. Então, eu não consigo entender muito bem qual que é o pensamento do Fernando Henrique. Eu acho que, na verdade, ele fala o que o povo quer ouvir. É aquele cara que tem um conhecimento fantástico, só que assim, ele levanta a bandeira que a plateia quer. Então, ele, de fato, ele abandonou a carreira acadêmica e incorporou a carreira política. Acho que a única forma de você entender as contradições no discurso do Fernando Henrique é você ver que ele não é mais um intelectual. Né? Agora ele é político, ele fala o que o povo quer ouvir. Né? Às vezes ele não fala o que ele deveria. E a gente sabe, pela nossa tradição, aqueles que falam o que deve ser falado, com o tempo, né, são esquecidos ou são perseguidos a vida inteira. Então, acredito que o Fernando Henrique abandonou o lado intelectual, tanto que se um dia eu tivesse a oportunidade de falar com ele, eu falaria duas coisas. Primeiro, parabéns para o sociólogo e mandaria ele para aquele lugar como político, que para mim eu divido as duas pessoas. Ele como intelectual é fantástico. Já li 2 livros dele, é fantástico. A ideia, a concepção social, né? Que casa muito com o da Mata, também, né? Com o sociólogo Roberto da Mata. Mas ele como político, ó, aqui para ele. Certo, meu jovem? Tá sem som, Rodrigo. Rodrigo, tá sem som. Alô? Ó, ficou até sem palavras o Rodrigo. Tá mudo ainda. Cadê? Peraí que eu vou dublar ele. Deixa ele mexer a boca, eu vou dublar ele. Fala, meus queridos! Dança, gatinho! Dança, música! Não? Cadê sua voz, Rodrigo? Não dá para ouvir. Rodrigo? Não. Sem som nenhum.
Vai por libras. Foi, agora foi. Aleluia! Beleza. Maravilha. Então vamos lá. Ia ter que falar em libras aqui, ia ter que gesticular, né? Você Mas ficou emocionado, né? Perdeu até o rumo de casa. semana eu tava brincando de mímica, bicho. Consegui fazer as pessoas falarem a palavra Berlim só com gestos, você acredita? Eu sou muito bom nisso. Você fez um muro? Depois dessa ganhei o prêmio Nobel da mímica. Você fez um muro? Mas então, ó, a principal obra do Florestan Fernandes foi a Revolução. Ixi, pitou aqui, deixa eu ver. Não, tem 10 minutos ainda. 10 minutos, né? 10 minutitos. Beleza, já fico desesperado aqui. Então vamos lá. Relaxa. Revolução Tô aqui pra te Burguesa ajudar. no Brasil. Qual que era a ideia? Né? Era compreender as estruturas fundamentais da organização social, tá? Do Brasil. Então, mostrar como que se deu essas revoluções, essas mudanças. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Para compreender a própria libertação dos escravos, então, muito daquilo que a gente chama de conquistas sociais se deu muito mais para justificar uma necessidade econômica de uma elite, né, industrial. Por quê? Porque a gente sabe que na Europa havia uma necessidade muito grande de que houvesse um mercado consumidor. Então, o escravo não consome. Então, eu preciso de que alguns países que ainda tinham escravos se tornassem libertos para que eu conseguisse, então, formar essa mão de obra. Então, ele vai explicar essas mudanças sociais, essas mudanças nas estruturas fundamentais da sociedade, com base nessas rupturas, por base nessa revolução que interessa, de fato, a burguesia. Então, por isso que essa obra é uma obra muito importante. Tem uma citação do Florestan que eu gostaria de comentar com vocês aqui no livro. Quem está na página 240, dê uma olhadinha ali. Tá? No meio da apostila, que é uma citação lá na página 20 e 21 da obra do Florestan Fernandes, que é a Revolução Burguesa no Brasil. O Florestan diz o seguinte: ao se apelar para a noção de revolução burguesa, não se pretende explicar o presente do Brasil pelo passado dos povos europeus. Indaga-se, porém, quais foram e como se manifestaram as condições e os fatores históricos sociais que explicam como e por que se rompeu no Brasil com o imobilismo da ordem tradicionalista e se originou a modernização do processo social. Quando eu digo modernização, eu também estou falando sobre o fim da escravidão. Então, é bem interessante a gente ouvir, né? Ah, mas os negros lutaram para conseguir a sua emancipação, os seus direitos. É claro que houve isso, claro que houve resistência. Mas grande parte também daquilo que eu chamo de resistência foi muito mais também uma convenção burguesa, foi uma necessidade da burguesia, do que de fato uma conquista estritamente focada nos movimentos reivindicatórios, como os negros, por exemplo. Então é de se pensar quanto do fim da escravidão se deu aos negros e quanto se deu a uma necessidade burguesa. Porque era muito custoso, né? Vocês vão ver com o professor Felipe, era muito custoso ter um escravo, criar um escravo. Pô, você tem que manter praticamente a vida inteira, né? Você percebe que a flexibilização do mercado de trabalho, não vou falar de leis trabalhistas, porque no período da escravidão não tinha, mas a flexibilização começa com a escravidão. A minha perspectiva de análise. Pô, já dá até uma sugestão para uma boa obra, né? A flexibilização neoliberal em tempos coloniais. Olha que legal. Então, consegui entender que a ideia de liberdade que começa com o fim da escravidão, que na realidade esse discurso de liberdade, ele vai muito mais intensificar a exploração do negro, porque vai abandonar o negro. O negro não vai ter o que um amparo do Estado.
para ele conseguir se recolocar, né, na sociedade. Então aí vai gerar um problema não só econômico, mas um problema também o quê? Político e social para o negro. E é essa questão que o Florestan vai se ater. Vamos lá, tem uma perguntinha aqui. Quem pergunta? O que o Felipe colocou aqui para nós? Ah, já reiniciou, né? Não vou precisar de reiniciar a nossa aula aqui. O Felipe colocou aqui, é só pararmos para analisar as leis que antecederam a Lei Áurea. Mas dá para a gente viajar aí, né? Dá para a gente viajar. Então, quando eu consigo entender a condição que o negro teve após Lei Áurea, a gente consegue compreender que foi uma falácia essa democracia racial. Então, é esse o foco também de análise do Florestan Fernandes. Tá? Mais uma perguntinha. Deixa eu ver aqui. Não, né? Sei que tinha alguma pergunta aqui, não tem. Então, a próxima é a análise da gente fazer o quê? A sociedade podia ser estudada pelos padrões ou estruturas. Isso é, os fundamentos da organização social, né? Pelos dilemas, conjunturas históricas, que eram contradições geradas pela dinâmica interna da estrutura. Então, como ele faz uma análise também materialista histórica, ele vai analisar as contradições dentro da própria sociedade colonial, mostrando, né, que essas contradições no sentido de quanto mais intensificava a exploração em relação ao negro, maior era o lucro e maior era a riqueza gerada na metrópole, tá? O que mais que é importante a gente comentar aqui? Deixa eu mostrar para vocês isso aqui bem importante, que é a formação do Brasil. Então, o Florestan Fernandes também analisa a sociedade com base, né, no escravismo, que é uma relação no qual o escravo era tratado como um objeto, como um animal. Para quê? Para subsidiar a economia mercantilista. Está aqui do lado, ó, tá? Para quem não lembra, está aqui o modelo mercantilista. Quem não lembrar, eu vou dar uma voadora. Foi a última Por aula. favor, estou colocando 2 vezes aqui para reforçar isso, né? Estou usando a técnica de estímulo-resposta. Ó. O estímulo está aqui, ó. Vejam, a resposta é compreendam, certo? Se alguém falar, eu não aprendi isso, eu vou na tua casa te passar coronavírus. Tem que ir para casa, né? Porque infelizmente ainda o vírus não, infelizmente nesse aspecto, né? Não se reproduz de maneira virtual, pelo menos por enquanto, né? Que mais? O que a escravidão gerou, né? É claro que a ausência de oportunidades. Ausência de oportunidades. Qual que é a perspectiva de análise do Florestan Fernandes? Vamos lá. Então, para eu dizer que existe uma igualdade entre brancos e negros, ou uma relação pacífica, como dizia Darcy Ribeiro na obra Casagrande Senzala, ele achava o quê? Porque o branco se dava bem com o negro, significava que eles eram iguais. Então, assim, tratar de certo modo, como o criado, né? Você é o criado. Eu vou até dar um exemplo para vocês de umas linguagens que a gente usa no período colonial que a gente não tem ideia. A palavra criado mudo, que é aquela cômoda que tem lá na tua cama, sabe de onde que vem esse termo? Vem do período colonial. Por que criado mudo? Porque havia um negro que ficava à disposição do seu senhor à noite com um copo de água para servi-lo no momento que ele sentisse sede. Por que mudo? De noite ele não vai falar, o senhor tem que dormir. Então, criado mudo era aquele negro, aquele escravo que ficava à disposição do senhor. Então, se utilizou o termo criado mudo dentro dessa perspectiva,
né, de subserviência do negro em relação ao branco. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que o Florestan Fernandes ele vai desnudar a relação do negro com o branco. Não é porque muitas vezes não havia uma tensão explícita entre o escravo e o branco, o seu senhor, que eles tinham uma condição igual. Nunca os negros tiveram uma condição digna de igualdade. Eles sempre foram subordinados ao interesse do branco. Tanto antes, né, da Lei Áurea, quanto depois. E depois eu acredito que até piorou a condição do negro. Né? Porque antes ainda ele tinha a senzala. O seu senhor tinha um dever para com ele. E depois? Ele ficou o quê?